E olha, a falta de desejo sexual é uma queixa muito comum entre homens e mulheres, inclusive aqui no Mulher Demais. Certamente aqui várias vezes no Papo de Quinta, você que participa do Mulher Demais já mandou pergunta pra gente, para os nossos especialistas, compartilhou a sua experiência dizendo que a libido diminuiu. E aí é uma queixa muito comum e os fatores são muitos, envolvendo, claro, aspectos físicos, aspectos emocionais também. Mas aí a gente quer uma fórmula pronta, né? Será que ela existe? Um caminho que mude mesmo essa realidade? Agora, que tal um passo a passo? Garanto que vai ser bem interessante. Hora do nosso Papo de Quinta. Aqui no estúdio, vou receber, aliás, já estou recebendo, é o nosso trio formado, a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Bom dia, sejam bem-vindos. E hoje é aquele passo a passo. É assim, para o pessoal que está em casa, que sempre está aqui reclamando, se queixando, inclusive no WhatsApp do Mulher Demais, chegou a hora de colocar em prática as dicas dos nossos especialistas. Pode ser assim? Vamos lá. Beleza. Então, como aumentar o desejo sexual? Qual é a sua dúvida sobre esse assunto? Quero a sua participação através do nosso WhatsApp, 991050400. É o zap do MD. Você vai mandando aí, quem sabe, compartilha a sua experiência, manda a sua dúvida pra gente. E antes da gente começar com esse passo a passo, é importante também a gente entender quais são as causas, o que é que leva a essa falta ou a diminuição da libido, do desejo sexual. O que é que pode acontecer primeiro para a gente ir na causa e depois para as soluções? Me expliquem aí. Eu acho interessante a gente até começando a falar que é desejo, que é libido e que é orgasmo, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Então, libido, gente, é energia que a gente tem para a vida e que a gente tem uma porção direcionada para o encontro com o outro, tá? Então, essa energia, né? O desejo é aquela vontade de você ter esse encontro com alguém, e é importante a gente saber que existe o desejo espontâneo, mas também existe o desejo responsivo. Encontrou alguém, falou correto e o desejo chegou, né? E o orgasmo é no momento do ato, você se estimula, notando com alguém que você tem aquela descarga rápida de contração no corpo, de uma sensação prazerosa. Então, primeira coisa. E aí a gente tem que entender que nesse contexto dos três, a gente tem fatores que vêm da mente, a nossa cabeça, o nosso cérebro, os nossos conceitos, a nossa cultura como foi formada e que depois se reflete numa descarga hormonal, que se reflete num corpo que tem que ter uma anatomia adequada para ter uma ereção, uma lubrificação vaginal e aquele ato seja um encontro prazeroso e satisfatório. Perfeito. O André sempre comenta aqui que tudo influencia no desejo sexual, na resposta sexual, no ápice do prazer também, né, André? Então tá tudo interligado, né? Não dá para ter uma fórmula. Porque muitas vezes as pessoas pensam que com essa fórmula, esse passo a passo, eu vou ter desejo o resto da vida o tempo todo. Não, não funciona assim. As mudanças ocorrem mesmo e tudo bem, ou seja, mesmo você com conhecimento, com saúde, tudo correndo bonitinho, o desejo pode ficar mais baixo e tá tudo bem também, ou seja, não fique pensando que com essa fórmula, com esse passo a passo, que você vai ter o desejo constante o tempo todo. Não vai estar e, repito, está tudo bem, certo? Mantenha a vida saudável. A gente vai insistir muito nesse ponto aqui, como a gente sempre fala aqui, né? Para que você possa ter o desejo mais constante, mas entendendo quando ele vem, por que ele vem, que múltiplos fatores influenciam. Para algumas pessoas podem ser uns, para outras outros, e assim vai. Exato. Esse passo a passo, na verdade, são 7 passos para aumentar o desejo sexual. É isso que a gente vai trazer hoje para você. Esse passo a passo é um guia, né? Sim. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, adaptar de uma forma diferente. O importante é você captar aí a dica e também praticar, né? O que é super importante. Escrever o próprio roteiro, né, doutora? Exatamente. Vamos colocar aí a primeira tela para a gente começar já a entender. É o primeiro passo para aumentar o desejo sexual. Essa é uma tecla sempre batida aqui no Papo de Quinta. Não teria como começar sem ela. Autoconhecimento. O que é que o autoconhecimento tem a ver com o desejo sexual?
tudo a ver, né? Você vai entender, primeiro, a gente também fala aqui quase do programa, como está o seu corpo, né? O que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma doença e toma alguma medicação, óbvio que aquilo influencia no seu desejo. E é importante você ter essa consciência. Por exemplo, é um exemplo que eu dou muito aqui. Você foi demitido ou demitida do trabalho, isso influencia diretamente no seu desejo. Ou seja, Sim. Você está pensando em todas as contas a pagar. Talvez muitas coisas vão acontecer com essa demissão, então vai ter ereção, lubrificação como? Não vai, e tá tudo bem. Ou seja, pense em tudo isso, nesse autoconhecimento do seu processo de vida, não só corporal, mas saber o que está acontecendo, saúde, como é que está, a alimentação, Sim. exercícios físicos, faz parte desse autoconhecimento, observar o próprio corpo, claro. Tudo isso mostra para você, eita, está acontecendo alguma alteração e eu vou identificar por causa desse autoconhecimento. E esse autoconhecimento leva a gente a entender a nossa própria autoestima, também os cuidados com a nossa saúde íntima, tá tudo interligado mesmo, verdade. Né? E esse autoconhecimento é também saber onde eu tenho prazer no meu corpo. Naquele encontro com o outro, isso tem que ser dialogado, né? Eu sempre digo, nem o Uber chega ao local sozinho se ele não tiver um GPS guiando, né? Então a gente tem que ter esse encontro dialogado. E cada encontro ele é único, né? Então você tem que conhecer-se e também a gente tem que dizer uma coisa, viver a sexualidade não é como todo mundo acha que é só a genitalidade de uma sexualidade. Sim. Tem todo um contexto, né? E você pode chegar às vias de fato ou não e tá tudo bem. E você saber trabalhar toda essa energia que você tem para a vida. Exatamente. Vamos para o segundo passo agora. Solta aí na tela. São 7 passos aqui que a gente pensou com os nossos especialistas, né? Para trazer aí um guia para você praticar e, como a doutora Andréa falou, né? Fazer o seu próprio roteiro. Tem aí um diálogo franco e sem tabus. Deixa eu aproveitar esse segundo passo já para trazer aqui a experiência da Kátia, do João Paulo II. Muito obrigada pela sua participação. Ela diz parabéns por abordar um assunto tão necessário. Ela diz que tem 47 anos de idade, o marido tem 41. E ela disse que não sente mais desejo sexual, ele está sempre reclamando disso. Só que ela fala o seguinte, não existem carícias, ele quer sempre ir direto ao ponto. E ela pergunta, pode ser esse o problema? Pode, né? Pode. Então aqui, por que a gente está falando de diálogo e um diálogo sem tabus, né? São pessoas que já passaram de 40 anos de idade, né? Então não precisariam ter tanto toque, assim, medo mesmo, receio de conversar, né, André? Sim, sim. A gente já falou isso tantas vezes aqui. Os casais muitas vezes não conseguem dialogar ou uma das partes não consegue dizer por que está agindo assim ou como está fazendo, ou falou e o outro não ouviu ou não dá atenção suficiente. Esse diálogo franco é para dizer, inclusive, olha, eu não gosto quando você chega e já quer fazer a penetração. É fundamental que isso seja dito. Agora tem um detalhe, já foi dito às vezes para a pessoa e a pessoa não ouviu ou não está querendo fazer o que a parceira quer. Então, é possível que esse casal só se resolva com um profissional. Sim. Então, a terapia de casal pode ser o caminho para esse casal, porque eu entendo que ela pode já ter falado muitas vezes. Então, o diálogo houve, mas o outro não respondeu a esse diálogo. Da forma que deveria, Exatamente. Né? Pelo menos porque a relação precisa ter prazer para as duas partes, né? Então precisa ter um esforço e até mesmo uma boa dose de, eu acho que é de esforço mesmo, Sim, assim, esforço das duas mesmo. partes, né? Acho que é uma palavra boa para usar. Dedicação é melhor do que esforço. Se dedicar-se ao encontro com outro, aquela pessoa. Porque eu acho que a gente pensa tão pouco, né? De querer ser importante na vida de alguém, quando eu não faço aquele encontro, aquela relação ser importante. Perfeito. Bruna, e tem mais uma, por favor. Licença, eu sempre insisto, a gente tem que entender que relação ou amor é uma construção. Sim. Aquela ideia dos desenhos e filmes felizes para sempre, ela destrói essa ideia. E a gente tem que quebrar para entender. É uma construção diária. Não é uma construção anual, ou seja, cada ano vamos fazer uma coisa. Não, é todos os dias.
A gente já falou aqui muitas vezes, uma mensagem no WhatsApp de manhã já acende o fogo para a noite. É verdade. E assim por diante. E isso e alimentando, Exatamente. né? Cultivando todos os dias. A gente vai falar sobre criatividade ainda hoje, não vai? Tá entre os passos aí. Vamos pro terceiro passo. Vamos entender melhor esse assunto, como aumentar o desejo sexual. Olha aí, mente aberta a novas possibilidades. E aí a gente não está falando sobre posição somente, né? Locais diferentes, mas uma mensagem, né? Um despertar diferente faz toda a mudança na rotina, né? Que muitas vezes esses casais têm, sei lá, 20, 30, 40 anos de convivência. Essa abertura a novas possibilidades é muito bem-vinda, né, doutora? Isso, é aquela provocação elegante ao outro, né? Que você deixa até a mente do outro pensar. Pera lá, mandou uma foto de um colar de pérolas. O que é que essa mulher tá me mandando de mensagem? A gente já pensa, alguma coisa especial vai surgir aí. É um aroma no ambiente, é até surpreender o outro, que a gente vê que é tanto uma queixa, né? Porque é tudo rotina, porque meu marido só quer ir ao ponto, né? E aí, assim, algumas vezes a gente não precisa nem dizer assim, olha, você chega direto ao ponto, vai dando a ideia, olha, se você me provocar antes de manhã com a mensagem, nossa, eu não sei nem o que é que eu faço. Então, você já está abrindo esse diálogo e de uma forma sutil. Agora, o diálogo, muitas vezes, é em tom de cobrança, de imposição. E aí já quebra todo o benefício, tudo que tem que ser construído nesse sólido, né, dessa base. Uma dica especial para você que está acompanhando Mulher Demais. Pode dizer que é a dica da Bruna agora. Ao invés de você dizer o que você não gosta, eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto quando você me trata dessa forma, passa a falar o que você gosta. Não é boa? Excelente. É boa essa Excelente dica, né? dica, Não? Olha, eu adoro quando você faz isso, eu adoro quando você me manda essa mensagem, eu me sinto tão feliz quando você me aborda dessa forma. Tenta aí, depois você me conta. De verdade, a gente tem que falar muitas vezes o que a gente gosta, o que a gente tem, elogiar, é valorizar o outro. Isso. Porque fica muitas vezes no relacionamento aquela história, minha amiga, mas isso aí você está se fazendo fácil, dá uma desculpa. Não, gente, a vida é verdadeira, é sim e é não, é gosto, é não gosto, né? Então a gente tem que partir para o jogo real que é a vida. É isso, e temos experiências positivas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Nossa telespectadora Gabriela disse que é casada há 14 anos e nunca tiveram problema com a falta de desejo. Ao contrário, ela disse que tem ficado cada vez mais gostoso, mais prazeroso. E ela diz o seguinte, eu creio que a intimidade, o companheirismo, a cumplicidade influenciam muito para a boa vida amorosa do casal. Olha que relato bom, né? Pra gente saber que existe esperança, né? Tem esperança, exatamente. Daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo, é o nosso Papo de Quinta. Vai mandando aí suas mensagens para o WhatsApp do Mulher Demais, também no @Correio TV. E não esqueça, tá? A gente tá no terceiro passo, vamos para o quarto, tem até o sétimo hoje ainda. Até já. Vamos lá. Até já. E olha, quinta-feira